E aí, gente, beleza? Tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou responder uma tag, a tag Como Eu Leio. Eu encontrei essa tag no canal da Paloma Lima, vou deixar aí a indicação no box de informações. Eu não sei exatamente quem foi o originário dessa tag, mas a Paloma ela fez algumas modificações aí, fez uma combinação entre duas tags com perguntas semelhantes e eu gostei bastante de como ela fez essa combinação, então eu vou responder aí baseado nas perguntas que ela respondeu também. Vou deixar o vídeo dela respondendo essa pergunta aí pra vocês e por que eu estou respondendo esta tag. Se vocês estiverem ouvindo um barulho deliciosinho de chuva, é porque está chovendo. E aqui faz um barulhão porque bate bem em cima da cobertura dos carros e daí fica um barulhão. Enfim, por que eu escolhi essa tag? Porque ainda bem, tem surgido bastante pessoas novas, né, aqui no canal. E é uma tag que dá um panorama do que vocês vão poder encontrar por aqui, e do que eu leio, do que eu costumo ler, como eu escolho minhas leituras. Então é basicamente isso. É uma forma de vocês ficarem mais ou menos avisados aí do que pode aparecer aqui neste canal. E eu já agradeço a todo mundo que tem se inscrito, que tem assistido os vídeos, que tem curtido, que tem comentado. Muito obrigada, vocês fazem o meu dia feliz. E continuem fazendo isso, por favor, se vocês gostarem, né? Continuem curtindo, comentando, compartilhando com os coleguinhas e deem uma moral aí para esta booktuber. E então vamos lá, para que a gente consiga, né, responder em tempo hábil. Deixa eu pegar aqui as perguntinhas no celular. Deixa eu pegar aqui, peraí. A primeira pergunta é: como você descobre novos livros para ler? Então, tem algumas maneiras aí de descobrir. Inclusive já me perguntaram isso porque escolher novos livros para comprar, para ler, é uma coisa assim complicada, porque temos muitas opções. Mas o que eu faço eu pego dicas nos livros que eu estou lendo. Então, por exemplo, eu estou lendo agora, um dos livros que eu estou lendo agora é o livro da Adrienne Monnier, chamado Rua do Odeon. Adrienne Monnier, para quem não sabe, foi uma das donas de livrarias mais famosas ali do começo do século XX. Ela teve uma livraria vizinha da Shakespeare Company, inclusive ela tinha um relacionamento com a Sylvia Beach, que era dona da Shakespeare Company. E só que a livraria da Adrienne Monnier chamava... Eu não vou nem tentar falar em francês, mas a tradução do nome da livraria da Adrienne Monnier é A Casa dos Amigos dos Livros. Então ela tinha essa livraria e neste livro ela vai indicar muitos... Nossa, meu olho tá tremendo. Ela vai indicar muitos livros e muitos artistas que acabaram passando lá pela livraria dela. E eu vou anotando tudo, sabe? Susan Sontag também dá muitas dicas, inclusive eu encontrei livros maravilhosos seguindo dicas de Susan Sontag, inclusive o Emblema Vermelho da Coragem, que é um dos meus livros favoritos, Perry Smith. E eu também assisto a canais literários. Eu gosto muito de aqueles canais que indicam livros desconhecidos. Então, existem alguns canais muito interessantes que que leem coisas diferentes, sabe, do que a gente está acostumado aí, do que a gente está acostumado a ver dos mais vendidos, né, das livrarias. Então, é bem legal esses livros aí, esses canais de livros diferentões. Eu também gosto de fazer minhas experiências literárias. Eu gosto de ir em livrarias, por exemplo, e pegar livros desconhecidos. É claro que às vezes eu monto num bode, como foi o que aconteceu aí essa semana, que eu fui numa livraria da minha cidade e eu escolhi um livro porque eu estava interessada na história do Shackleton, né? Aquele cara que navegava descobrindo novos lugares no mapa marítimo e acabou se entrando em diversas confusões. Então eu ouvi a Devis Valadares falando sobre esse cara e eu fiquei interessada. Acontece que eu comprei um livro de liderança, sabe? Tava escrito liderança na capa, eu devia ter desconfiado, mas eu só fui perceber quando cheguei em casa. Ainda bem que eu voltei na livraria, eu troquei e agora está tudo ok com o meu mundo de novo. Porque se tem uma coisa que eu não gosto, gente, é de livro de autoajuda. A segunda pergunta: como você entrou nesse mundo da leitura? Então, minha mãe sempre comprou livros pra mim e eu sempre pedi livros de presente, desde que eu era uma pequena criança. Aliás, eu peguei aqui 2 livros que foram extremamente importantes na minha infância e pais, comprem livros para seus filhos, é muito importante.
O primeiro deles é um livro que, meu Deus do céu, o pobrezinho tá desfeito. Que é esse daqui. Olha só a situação do bichinho. Olha a situação do bichinho. Eu preciso encontrar alguém que faça uma encadernação, só que usando essa capa, porque eu acho muito bonita. Esse livro pertenceu à minha mãe. Minha mãe ganhou esse livro quando ela era um bebê, ainda estava no hospital, tinha acabado de nascer. E chama O Mundo da Criança, em 15 volumes. Esse é o volume 5. Gostaria de ter os outros, mas este livro, meu Deus, esse livro é precioso. Ele fez a minha alegria. Tem histórias aqui que eu lembro até hoje e eu pedia para meus pais lerem incansavelmente este livro para mim. Eu aposto como eles queriam destruir ele e fingir que alguém roubou, só para eu parar de pedir. Outro que foi importantíssimo também para mim, deixa eu ver se não tem nenhuma traça aqui, porque o bichinho tava ali, né? Foi Clássicos Favoritos de Todos os Tempos da Disney. Gente do céu, isso aqui, pra conseguirem pra mim, no caso meu pai, ele teve que ligar em todas as livrarias de Londrina. Eu ganhei em 1999, ó. 1999? Será que foi? Acho que sim. Eu tinha... Olha a minha assinaturinha aqui. Ai, ai. Eu ganhei de aniversário e meu pai ligou em todas as lojas e livrarias e sebos de Londrina até ele encontrar. E quando eu tive esse livro, gente do céu, eu ficava o dia inteiro com esse livro, a noite inteira. Eu dormia abraçada com ele, tá tudo destruidinho. E daí, né, quando eu tava na escola, um espírito de porco de uma menina chamada Ellen. É claro que uma pessoa que arranca páginas do livro de outra pessoa não estará assistindo a esse canal. Mas Ellen, se você estiver assistindo esse canal, eu não gosto de você. Enfim, uma menina, que eu nunca esqueci o nome porque ela fez isso pra mim, ela arrancou uma parte inteira de Alice no País das Maravilhas. E é por esse motivo que eu nunca mais emprestei meus livros e eu nunca mais empresto meus livros. Ó, da 412 foi pra 417. Eu nunca me recuperei desse trauma. Porque, né, é a pessoa ser muito espírito de porco pra fazer isso com o livro de outra pessoa. Enfim, tudo isso pra dizer que meus pais incentivaram muito a leitura e minha mãe tinha vários livros, inclusive ela tinha uma coleção de livros do José de Alencar e do Machado de Assis e eu li esses livros. Quando eu aprendi a ler, eu li Machado de Assis e José de Alencar. Daí vocês podem estar pensando que eu tô me sentindo muito intelectual, mas ler é uma coisa, entender é outra, e eu fui, só que assim, tinha poucas opções na minha casa de livros, a não ser quando a gente começou a ganhar um dinheirinho e na sebo comprar série Vagalume, e eu basicamente lia e relia José de Alencar e Machado de Assis, sem entender bulhufas, mas é por isso que até hoje eu tenho um grande carinho por José de Alencar e Machado de Assis. José de Alencar muito mais porque ele é muito mais palatável para uma menina de 11 anos do que Machado de Assis. Então até hoje eu prefiro José de Alencar porque ele me traz boas lembranças, boas memórias. Eu passei muito tempo da minha vida em companhia de José de Alencar, principalmente na companhia de Mário e Alice de O Tronco do Ipê. Meu livro favorito, José de Alencar, até hoje. Pergunta número 3. Como seu gosto literário mudou com o passar do tempo? Então, ele não mudou, na verdade, porque o meu gosto literário, ele é muito espalhafatoso. Qualquer livro pode me chamar a atenção, basta ele ser um livro. Se ele me lança olhares, eu vou estar interessada. Existem alguns gêneros que eu não leio, porque não me interessa nem um pouco. Por exemplo, o de desenvolvimento pessoal, que era o antigo autoajuda, né? Eu não me interesso nem um pouco por esse tipo de livro. E eu também não gosto de aqueles romanção, sabe? Porno vovó. Não curto aqueles livros porque me dá preguiça. E geralmente são muito mal escritos. Mas, como Oscar Wilde disse, existem os livros bons e os mal escritos, e isso é tudo. Então, qualquer livro pode me chamar a atenção. E eu tenho muito essa coisa de momentos. Então pode ser que eu passe um mês ou 2 lendo apenas livros de fantasia. Faz muito tempo que isso não acontece porque eu peguei um certo bode de fantasia. Mas pode ser que eu passe um mês também lendo livros, apenas biografias de artistas ou de escritores ou coisas assim.
ou então eu leio apenas clássicos escritos por pessoas que já morreram há 300 anos. Então eu tenho sempre dessas coisas. A minha última moda, né, a última moda que eu estou inventando são os livros da geração perdida. Ou seja, aquela galerinha ali do Entre Guerras. Tudo começou com Moulin Rouge, que vocês vão ver a resenha em breve. Mas eu estou na França agora. Então, assim, eu estou lendo coisas da França, né? A produção ali dos intelectuais franceses do final do século XIX e início do século XX. E eu tenho quase certeza que eu estou chegando ali no Entre Guerras. Mas é isso, gente. Sabe aquelas brincadeiras do Instagram que dizem, ai, se define em 3 livros, se define em 3 não sei o quê. Impossível fazer isso, porque vai depender do meu momento. Se eu tiver num momento de ler apenas livros de terror, é isso aí. Se eu tiver num momento de ler livros apenas de ficção científica, é isso aí. Então, não tem como, né? E tá tudo bem também. Eu, na verdade, poderia me incluir entre os bibliófilos, porque eu amo um livro, sabe? E não exatamente um gênero, um determinado autor, mas amo livros. Então, eu numa livraria um inferno. Beleza, pergunta número 4. Com que frequência você compra livros? Cara, all the time. O tempo todo. Eu, assim, quando eu não compro, eu tô pra receber alguma coisa. Eu tô sempre pra receber alguma coisa. Os carteiros são meus amigos. Os entregadores da Amazon também. A gente já se trata por primeiros nomes e eles nem batem palma, eles já chamam o Cíntia lá na frente, sabe? E assim, eu apoio projetos no Catarse com frequência. Então, por exemplo, eu estou para receber vários projetos que eu apoiei ano passado e, meu Deus do céu, a ansiedade. Mas eu compro mensalmente, compro livros mensalmente, assim. Tanto que o meu desejo é me controlar e, tipo, ficar até eu terminar de ler uma boa parte das minhas estantes. Mas a gente monta uma estante pra vida. Eu só espero viver o suficiente. Daí pergunta número 5. Como você entrou nesse mundo dos canais literários? Então, eu entrei há muito tempo atrás. O primeiro canal literário provavelmente que eu vi foi da Tatiana Feltrin, lá em 2009, 2011, por aí. Foi bem nessa época. E eu gostei demais, né? Gostei muito de saber que tinha pessoas compartilhando livros na internet, compartilhando leituras, porque eu nunca fui capaz de fazer isso. Assim, eu nunca tinha gente que se interessava, né? Depois, quando eu cresci, é que eu fui fazer meus cursos na faculdade, que daí eu conheci pessoas que costumavam ler também, então eu comecei a me inserir aí nesses grupos e também a participar de grupos de leitura, que eu participo de alguns. E isso é muito bom, né? Só que nesta época, no começo, os canais literários foram incríveis pra mim, porque era lá que eu conhecia a minha galera. No caso específico do meu canal literário, eu entrei porque eu não podia. Foi uma conjunção de fatores. Eu sempre quis fazer um canal literário. Se eu fosse uma pessoa proativa, eu já teria feito há muitos anos. Mas eu não tinha câmera, eu não tinha nada, eu também tinha vergonha. Só que daí, quando a gente chega numa certa idade, você percebe que você não tem mais vergonha de muita coisa, sabe? A sua vergonha, ela vai embora, que é maravilhoso. E agora que eu não tenho mais vergonha, eu resolvi, por que não, não é mesmo? E outra, Patti Smith me inspirou, porque ler aquele livro Só Garotos e ver aquela mulher espetacular fazendo coisas e eu com vergonha de fazer vídeos no YouTube, sabe? Faz sentido. E daí eu peguei e fiz. E também ajudou porque eu arrumei uma câmera, né? Deu tudo certo. Os astros se juntaram. Beleza. Pergunta número 6. Como você reage quando não gosta do final de um livro? Gente, reage bem ok. Bem normalzinha. Porque assim, eu não faço muita, eu não tenho muita expectativa. Existe um tipo de livro que eu nem costumo ler, que eu não admito outro final que não um final feliz.
que é livro de romance. Eu nunca leio livro de romance, exceto quando eu peço dicas. Por exemplo, esses tempos, a minha mãe lê muito livro de romance, esses dias eu pedi uma dica pra ela, falei assim, qual é o melhor livro de romance que você já leu? E ela me falou de um livro, de uma mulher que eu esqueci o nome, mas é um livro, Clube dos Sobreviventes, eu acho. E daí, tem milhões de livros nessa coleção, mas eu falei, ok, vamos na maciota, eu vou pegar um deles, eu peguei o primeiro, né, porque eu seria incapaz de começar pelo meio. Peguei o primeiro e eu gostei, achei muito bem escrita a história, eu achei legal. Livros de romance não podem ter outro final que um final feliz, porque livro de romance você lê, porque cara, você quer ler uma coisa iludida, sabe? Você quer ler uma coisa assim, em que as pessoas ficam felizes e ficam juntas e bonitinhas para sempre. É isso que a gente gosta. Quando você vai ler um livro de romance, é só isso que você está procurando. E daí, é o único tipo de final que eu ficaria pistola se fosse de outra forma. Mas eu também não costumo ler livros de romance. Agora, os outros, eu não ligo não. Se for coerente, se mantiver a coesão da história, tá valendo. Inclusive, eu gosto muito de finais não felizes. Pergunta número 7. Com que frequência você espia a última página do livro para saber o final? Cara, nunca. Mas também não seria um grande problema não. Esses dias eu peguei um spoiler sem querer, porque eu abri a página, eu tava querendo ver qual era a última página, quantas páginas tinha um livro, e eu acabei abrindo, que livro que foi? Ah tá, foi o Salto Mortal da Marion Zimmer. Eu tava querendo saber quantas páginas tinha e eu li a última página porque eu vi o número da página e falei assim, oh, olha só esse final. Eu vi que era um final, um determinado final. Eu não me importo não, o que me importa é a construção da narrativa. O que eu quero saber é como é que o livro vai se desenrolar, sabe? Eu não me importo com spoiler não. É claro que eu não sou uma caçadora de spoilers, eu não vou ficar querendo saber o que acontece no livro, mas se eu souber, eu não vou chorar as minhas pitangas. Pergunta número 8. Gasta quanto em média com livros por mês? Já estourou o limite do cartão de crédito com livros? Cara, que pergunta invasiva. Achei grosseira essa pergunta, não vou responder não. Eu gasto com livro. Eu frequentemente deixo de fazer a social para pagar livro. Assim, tipo, se tiver, Cíntia, vamos fazer a social esse mês, ou Cíntia, vamos comprar livros, é a Cíntia que vai comprar livros, ganha facinho. Eu estou tentando me emendar. Eu preciso fazer uma social porque eu estou praticamente pegando raízes no meu apartamento. Então, eu estou trabalhando na social. Juntar ao mundo dos vivos de vez em quando é bom. Daí, pergunta número 10. Pergunta número 9. Consegue livros emprestados com frequência? Se sim, quem te empresta? Não, não empresto. Não empresto de ninguém e não empresto para ninguém. Como a Ellen pode comprovar para vocês, eu tive já vários dissabores com livros. Inclusive, quando eu era adolescente, eu estava tentando fazer amizade com as moças lá, que eu achei que elas eram elegantes e simpáticas, e pessoas, né, boas. Eu acabei emprestando um livro da Agatha Christie chamado A Maldição do Espelho, não esqueço até hoje, eu estou de luto até hoje por aquele livro. Ele foi e nunca mais voltou. A partir daquele momento, nunca mais emprestei livros e nunca mais hei de emprestar. Primeiro, eu escrevo muita coisa nos livros e geralmente são coisas um tanto quanto vexamosas, porque eu converso com livros. Dependendo do livro, tem piadinhas escritas nas páginas. Eu não vou querer que ninguém saiba disso, né? Então assim, cara, sabe? Não empresto. Eu, às vezes, empresto de biblioteca se o livro for raro. Se eu não conseguir de nenhuma outra forma, se eu não conseguir pro Kindle, eu empresto de outro lugar, mas eu nunca vou emprestar para alguém. Prefiro doar livros, eu faço isso bastante. Leio em média quantos livros por mês? Eu não sei, depende do tamanho do livro, depende a complexidade dos livros que eu estou lendo, depende do meu tempo. Eu não tenho muito tempo, mas eu leio todos os dias, porque ler não é uma questão de, eu estou com vontade de ler hoje. Não, eu leio todos os dias porque é uma necessidade. E quando eu digo isso, não é que eu estou exagerando não, gente, é verdade. Nem que for 10 minutos, eu vou ler, porque eu não funciono se eu não ler. Eu fico putaça com qualquer coisa, eu fico grossa, eu fico insuportável, então eu preciso ler.
E assim, eu leio em média, assim, pra jogar, né, num mês normal, eu leio de 3 a 4 livros. Mas pode ser que em um determinado mês eu termine vários. Então posso aparecer com 10 livros terminados, mas não quer dizer que eu li naquele mês, quer dizer só que eu terminei naquele mês. Pergunta número 11. Consegue abandonar um livro no meio da leitura? Ah, tranquilamente. Quer dizer, não tranquilamente porque eu vou ficar muito triste. Mas eu tenho alguns abandonados sim. Se eu ver que eu só não estou no momento certo para ler aquele livro, eu vou guardá-lo para um momento mais apropriado. Eu geralmente faço isso com clássicos. Por exemplo, eu estava lendo, eu saí da leitura de Cranford, da Elizabeth Gaskell, e eu já emendei naquele livro Esposas e Filhas. Mas eu meio que empaquei na leitura, não porque estava ruim nem nada, mas porque, sabe, não estava no momento certo, então eu deixei pra lá. Agora, tem alguns livros que eu paro porque eles são desinteressantes, mal escritos, daí pra esses eu não volto, daí então eu troco. Se tiver alguém no meu convívio que se interesse por aquele determinado livro e eles estiverem em ótimas condições, eu vou doar pra essa pessoa. Ou então, eu troco no sebo. Eu gosto bastante de trocar livros em sebos. Daí pergunta número 12. Consegue ler em local movimentado ou com barulho? Mais tranquilamente. Eu faço muito isso. Mas depende. Se o barulho for de uma única pessoa tagarelando sem parar, eu não vou conseguir. Porque a minha mente vai ficar conectada nessa pessoa sem noção. Agora, se for aquele barulho de zum, 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 de muita gente conversando, ou de música, ou de festa, ou de qualquer coisa, eu consigo ler tranquilamente. Para o caso de pessoas únicas que não param de falar, eu simplesmente coloco meu fone, uma musiquinha, geralmente uma trilha sonora de alguma coisa que combine com o livro que eu estou lendo, e daí vamos embora. Pergunta número 13. Qual hora do dia você prefere ler? A hora que eu tiver tempo. Qualquer hora. Se eu tiver um momento... assim, eu não gosto de ler à tarde, porque à tarde eu não gosto da tarde. A tarde geralmente é o momento em que eu menos tenho disposição para viver. Então eu gosto muito de ler à noite. Sabe quando tá aquele silêncio magnífico? É lá que eu gosto de ler. De manhãzinha também, lá com umas 7h30, 8 horas eu gosto de ler. Depois que eu volto da minha caminhada, né, uma pessoa que se exercita como eu volto, eu tô cheia das endorfinas e eu vou ler. É muito legal. Pergunta número 14. Quem você indica para responder a essa tag? Todos vocês, meus camaradas. Por favor, respondam aí, digam pra mim. Eu vou deixar as perguntas para ficar mais fácil para vocês. Não deixem de responder, sejam gentis. Aproveitem para comentar aí. E comentem também, deem dica de tags que vocês queiram que eu responda, ou se vocês querem, né, que eu responda, ou se não. Mas é isso aí, gente. Essa é a tag. Eu espero que tenha ajudado um pouco a dar um norte para este canal. E é isso. Por favor, comentem, compartilhem, curtam este vídeo e se inscrevam no canal se vocês gostarem. E fiquem ligados para os próximos capítulos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.